Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. No episódio de hoje, eu recebo a Daiane Oliveira, gaúcha de Santa Maria, mas com um mapa de vida que passa por muitos cantos do Brasil e agora por Dubai, no Emirados Árabes. A Daiane tem 32 anos, é mãe do Alexandre de 9 anos e está grávida de 28 semanas do seu segundo filho, o Teodoro. E tudo isso vivendo em um país onde ela ainda não fala língua local. A conversa de hoje é sobre coragem, adaptação, maternidade de segunda viagem, desafios e também as descobertas de viver esse momento tão intenso longe do nosso idioma, do nosso sistema de saúde e da nossa rede de apoio. Dai, seja muito bem-vinda. Oi, pessoal. Oi, Gi. Primeiramente, queria te agradecer, por essa oportunidade de estar participando do Colo de Longe, Acredito que vai ser uma troca muito boa e é uma alegria imensa estar aqui contigo. Ai, obrigada, Dai. Tô muito feliz. E eu queria começar falando um pouquinho sobre você, Me conta um pouquinho sobre você, como que foi esse caminho até Dubai, enfim, Por que Dubai também? Então, se apresente um pouquinho pra gente. Dubai chegou na nossa vida, assim, de surpresa, Nós não estávamos esperando. Nós havíamos acabado de mudar para uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Lá eu estava trabalhando, estava bem adaptada, meu filho numa escola ótima, meu marido também, tudo fluindo, Às vezes a gente vai para alguns lugares que as coisas não fluem, Mas nesse lugar especificamente foi muito acolhedor para a gente, foi extremamente agradável estar lá. Em maio, abril do ano passado, meu marido recebeu a proposta. Na realidade, não foi bem uma proposta, Foi e não foi ao mesmo tempo. O chefe dele chamou ele, conversou com ele, perguntou se ele tinha interesse de ou estar vindo para Dubai ou Singapura na época. O que acontece? A gente estava torcendo muito para Dubai, Mas corria o risco ainda de ser Singapura. Quando ele me falou, dessa possibilidade, assim, a gente tinha acabado de passar por uma mudança, seria outra mudança extremamente fora do que a gente estava acostumado, O que acontece? De momento, assim, eu fiquei meio em choque. Aí depois foi passando e na mesma ligação que ele me falou por ligação, que ele estava em viagem, eu digo não pensei muito assim, digo, olha, essa oportunidade dificilmente vai passar de novo aqui, Então, vamos lá. E aí eu disse pra ele, não, vamos ver, eu acho que vai ser bom, É uma coisa diferente, Vai ser uma experiência maravilhosa para todo mundo, para mim, para ti, para o Alexandre, Na época eu ainda não estava pensando em ter filhos, mais um filho, E assim foi. O processo demorou alguns meses até acontecer, Porque aí teve toda uma questão de negociação com a empresa, verificação de contrato, como é que seria, E até dar o veredito final levaram alguns meses aí, que foram uns meses meio tensos, assim, porque a gente ficou, Como é que vai ser? Quando vai ser? Como é que a gente vai se organizar aqui? Porque tinha muita coisa envolvida lá também, no Brasil. E a coisa foi fluindo. Aí deu certo, em novembro ele recebeu, a questão toda contratual, deu certo. Eles queriam que ele estivesse aqui no final de novembro, início de dezembro. E ele veio, E a gente entregou casa, arrumou mudança. O Alexandre teve que sair da escola. Eu tive que pedir demissão do emprego. Que, de certa forma, assim, eu sofri bastante com isso. Mas deu certo. Ele veio. E
depois começou todo o processo. Eu fiquei, né, mais 1 mês e meio aí pela frente. E questão burocrática de documentação, de visto, porque aqui tu não precisa de visto para passear. Para tu ficar 90 dias, tu não precisa de visto. Mas como a gente vinha para se tornar residente, tinha que ter um visto para dar entrada em todo o processo. Então, isso levou um tempo. Aí eu fiquei 1 mês e pouquinho na minha cidade, né, com a minha mãe, com a minha irmã. E depois, né, eu consegui vir e tal. E deu tudo certo, né? Foi um pouquinho complexo ali a questão da viagem, né? Eu estava grávida dos primeiros meses, né? Então foi um pouquinho mais complexo. Inclusive, eu descobri, enquanto ele estava lá eu estava lá no Rio Grande do Sul, e ele já estava em Dubai. Nesse meio tempo, eu estava grávida, né? Era algo que depois da notícia, daquele baque, aquele primeiro impacto da novidade, e eu sabia que eu teria que pedir demissão do emprego e eu chegaria aqui sem falar inglês e eu não conseguiria, né, entrar no mercado de trabalho aqui de imediato. Então achamos que essa seria a oportunidade ideal de tentarmos, né? E foi rápido. Em 3 meses eu engravidei do Theo e eu tive que contar tudo pra ele à distância, sabe? Isso daí foi bem complexo, assim. E eu lembro que eu descobri a gravidez do Alexandre dia 13 de dezembro de 2014. E dia 13 de dezembro de 2024, eu descobri que eu tava grávida do Theo. Então, assim, foi exatamente 10 anos. E à distância. Então, quando eu descobri, quando a gente está tentando engravidar, a gente acha que vai levar um tempo, que não vai ser tão rápido, ainda mais quando tu, né, tu se cuida muito tempo, então tu acha que vai demorar muito tempo. E no final, 3 meses eu estava grávida. E aí, quando eu descobri que eu fiz os testes, eu fiz vários testes de farmácia para comprovar que eu estava realmente grávida, para não passar a informação errada, né? E aí eu tive que contar para ele à distância, por chamada de vídeo, né? Não era o que eu queria, não era o que eu gostaria, mas foi o necessário, né? Foi o que eu pude fazer ali no momento, né? Queria estar junto com ele, né? Para contar, mas não sabia quando eu ia vir ainda, ou quando aquilo ia acontecer, então resolvi contar. Ele ficou extremamente feliz e a gente sabia que além de todos os desafios dessa mudança toda, nós ainda teríamos uma criança, um bebezinho, né, a caminho. Mas creio que tudo isso foi no momento certo, né? Deus faz tudo no momento certinho ali, tudo cronometrado. Às vezes a gente não entende, mas lá na frente a gente consegue entender, né, Gil? Com certeza. Não, com certeza. Eu queria saber, bom, primeira coragem de engravidar, sabendo que você ia mudar, sabendo que você não falava a língua local, passou em algum momento na sua cabeça assim, putz, não sei se é uma boa ideia, ou você simplesmente abraçou a causa e falou, já que eu vou me demitir, já que eu tenho que sair do emprego, talvez seja uma boa oportunidade, vamos que vamos. Mas também tem esse fator que você falou, né? A gente nunca sabe quando vai engravidar, né? Porque a gente sempre acha que, na nossa idade, eu também tenho 32, pode demorar até 1 ano. E aí você fica, começa a tentar agora, mas talvez vá só, sei lá, daqui 6 meses e tal. No meu caso, com meu filho também, eu também fui assim, vamos começar a tentar agora, porque vai que demora 1 ano. Na primeira tentativa eu engravidei, eu não entendi nem direito o teste. Eu falei, gente, mas não, calma. Falaram que eu ia tentar, não que eu ia conseguir. E eu fiquei muito chocada na época, assim. Eu falei, nossa, não sabia que ia ser tão rápido. E ao mesmo tempo que você quer, né, porque você queria muito, estava tentando, também quando vem muito rápido, a gente fala, não, calma, vamos reorganizar, porque não achei que ia ser tão rápido. E aí, eu queria saber se você se viu nesse lugar, assim, de, não, mas eu queria, mas e agora, né? Como que eu vou fazer lá a questão de médicos e tudo mais? Passou alguma na sua cabeça ou você só falou, vamos que vamos? Não, na realidade eu abracei. Eu abracei, assim. Eu não esperava ser tão cedo, porque o Alexandre eu demorei 1 ano para conseguir engravidar. Então eu imaginava que depois de 10 anos tomando remédio há tanto tempo,
que eu também iria demorar, né, pelo menos uns 6 meses aí. E quando eu vi 3 meses ali, deu certo e tal. E nosso planejamento era, vamos parar para o organismo dar uma reagida aqui, para, de repente, quando chegar lá, né, a gente, vamos tentando, mas com a ideia que só iria acontecer depois que eu estivesse aqui. E aconteceu antes. No primeiro impacto, assim, eu abracei, né, porque eu já estava esperando, já era uma programação, mas ao mesmo tempo tem aquele choque. E agora? Meu Deus do céu, como é que vai ser? Porque eu já vinha preocupada com o Alexandre também, porque ele teve uma resistência muito grande quando a gente começou a falar que nós iríamos mudar, né? Mais uma mudança. Então, assim, foram várias mudanças praticamente, né? Uma em cima da outra, que envolveram uma adaptação dele, né? Então, e essa mais ainda. Então, isso daí, por conta do Alexandre, né? Desse medo do Alexandre, da adaptação do Alexandre, eu também tive, óbvio, medo de como vai ser, né? Eu vou estar lidando com toda a questão dele e mais uma gravidez, né? E a gravidez do Alexandre foi extremamente, no início, difícil, porque eu enjoava muito, assim, ó, tu não tem ideia. Eu tinha a sensação que eu ia morrer de tanto que eu enjoava. E do Theo, graças a Deus, eu não tive, mas eu também tinha muito esse medo, né? Como é que vai ser? Como é que eu vou viajar? Porque eu ficava literalmente de cama com o Alexandre, né? E eu digo, como é que vai ser todo esse processo, essa viagem, chegar lá, médico, como é que vai ser médico, né? Aí, logo que eu contei pro Rodrigo, ele já foi atrás de alguns colegas dele, né? De algumas indicações de obstetra. De início, a gente já teve algumas, né? O que eu fiquei um pouco mais tranquila que nós conseguimos, de início, uma obstetra brasileira, né? Por incrível que pareça, tinha uma obstetra brasileira aqui, só que ela era especialista em fertilização. Então, ela me acompanhou ali nas 2, 3 primeiras consultas e depois ela já me encaminhou para outra profissional, né? Que não fala inglês. Então, assim, o não falar inglês, para mim, meio que me paralisou, né? Por que acontece? A língua, ela nos acolhe, né? Então, assim, tudo se torna mais fácil quando tu tá no teu país, quando tu tá falando português, né? Tudo tu consegue resolver, tudo se torna mais prático. E eu era muito independente. Eu resolvia tudo sozinha, eu saía sozinha, né? Como todo mundo trabalhava, né? Fazia tudo. E aqui eu estou extremamente dependente do meu marido, né? Para tudo, pra absolutamente tudo. Para mercado, para médico, para resolver as coisas da escola do Alexandre, para qualquer coisa que eu vou fazer aqui, eu preciso dele. Porque a gente tenta. Eu tenho como é que eu vou te dizer? Eu tenho o básico, né? O básico ali eu sei. Só que é diferente. Aqui tem muitas nacionalidades, tem muitos sotaques. Então, assim, a palavra que tu aprendeu, às vezes como um indiano fala, como um paquistanês fala, um russo fala, um árabe fala, tem sotaques totalmente diferentes. E eles falam muito rápido. Então, às vezes, tu não consegue acompanhar, sabe? Por mais que tu saiba, às vezes ainda, tu sabendo, tu ainda tem que pedir. Pode repetir, né? Então, assim, essa parte foi bem complexa, assim, foi o que mais me pesou, né? Quando eu descobri que eu tava grávida e todo o processo, né? Mas, assim, eu acredito que aos poucos eu tô conseguindo progredir, né? Em todos os sentidos. Hoje eu vou na médica, né? Eu faço fisioterapia também, porque eu tenho lordose. Então, assim, eu tô tendo que tratar isso também. Então, eu vou em 2 médicas diferentes. E o Rodrigo tá sempre comigo. Mas elas falam olhando pra mim, como se eu estivesse entendendo. E aquilo é, de certa forma, acolhedor, porque a pessoa não tá te excluindo, entendeu? Porque tu que tá sendo atendida. Então, assim, elas falam, por mais que elas saibam que eu não falo inglês, elas falam olhando pra mim. E isso é muito bom. E aí,
eu reporto pro Rodrigo e o Rodrigo traduz, eu falo para ele e ele traduz para médica, né? Eu digo que quem consulta, eu brinco com ele, que quem faz o pré-natal é ele, né? Porque é ele que acaba dando as respostas e fazendo toda essa questão. Mas eu tenho que melhorar muito meu inglês ainda para o mínimo eu conseguir me virar, né? Quando for ganhar, né? Que em algum momento eu vou ter que eu vou estar sozinha, né? Não é sempre 24 horas por dia que o Rodrigo pode estar comigo. Mas aos poucos eu tô me adaptando, tô agregando algumas palavras, né? Tô conseguindo decifrar algumas coisas, às vezes até por gestos, por, né, o jeito que a pessoa tá falando, ou pego uma palavra ali no meio e consigo entender, né, o contexto, né? Mas é difícil. Às vezes tu consegue entender, mas tu não consegue te comunicar. Entende? Tu até consegue entender o contexto, mas chega na hora de tu falar, como tu não tem, né, o embasamento ali, né? Tu não consegue. Então, essa parte aí é um pouco, tá sendo um pouco não, muito difícil para mim. Até, vamos dizer assim, paralisante. Até certo ponto. Eu imagino, Dai, eu sei que você tá passando, porque eu morei 1 ano na França. E quando eu fui pra França, eu falava o básico do básico ali do francês. E eu fui pra aprender o francês também. Enfim, os franceses já não têm uma fama de serem super, né, acolhedores e tudo mais. E foi muito difícil pra mim no começo, porque eu sei exatamente esse sentimento de paralisar. As pessoas falarem com você e você ficar, quê? Eu não tô entendendo o que você tá falando. E você não conseguir responder. E eu não sei aí em Dubai, mas na França eles eram, assim, tolerância zero com isso. Então eu ouvi muitas coisas assim, o que você veio fazer aqui se você não fala francês? E eu, assim, vim aprender, né? Então foi bem difícil, foi até um dos motivos que eu não quis ficar na França, hoje a gente mora em Montreal, porque eu não me sentia acolhida. E mesmo depois de eu aprender o francês, eu ainda não me sentia acolhida, porque aí, gente, ainda tem o sotaque. Quando eu falo francês, eu tenho o meu sotaque, claramente eu não sou daqui, mas eu tô falando a língua, né? E lá era um problema. Aqui, ninguém se importa. Então, é muito ruim quando a gente não consegue falar o mínimo, né? O que a gente quer, ir no mercado e falar, gente, como que fala isso aqui mesmo? Você sente que de alguma forma o pré-natal muda, assim? Você teve o Alexandre no Brasil, né? E aí você fez todo o acompanhamento lá, de alguma forma, apesar de ser 10 anos depois, muitas coisas mudaram também. Você fez um acompanhamento de gravidez no Brasil. E agora, você tá fazendo num sistema novo, sem a língua e tudo mais. O que você sente de mais diferente? Claro, né? Além da língua, mas assim, se você tá mais insegura por conta da língua, já que você não fala língua, mas como mãe em segunda viagem você deveria estar mais segura porque já passou por isso. Como que isso te afeta na questão do pré-natal? Sim. Giovana, assim, eu acredito que eu esteja um pouco mais segura porque eu já passei por isso, né? Apesar de ter sido há 10 anos atrás, mais ou menos eu tenho noção do que tá acontecendo, de cada passinho que eu vou ter que ter até o Theo nascer, né? Mas, claro, que isso, eu não falar a língua, complica, porque às vezes eu quero saber coisas que eu queria perguntar, que lá no Brasil ia chegar assim, tá, mas e aí? Como é que vai ser? Quando eu ganhar? O que eu preciso levar? O que eu preciso fazer? Porque cada lugar é diferente. No Brasil foi de um jeito, aqui eu já, segundo algumas amigas e conhecidas que eu tenho aqui, eu já me informei aqui, tu não precisa ficar levando uma linha de maternidade, eles dão praticamente tudo lá, tipo, o pessoal falou que é muito, muito bom, muito legal. Mas eu queria saber mais e eu ainda não tive essa oportunidade de perguntar. Podia pedir pro Rodrigo perguntar, mas eu acho que, tipo, a gente não tem muito essa conexão com o teu obstetra. Por mais que ela fale olhando pra mim, eu não tô entendendo o que ela tá falando muitas vezes, e aquela se torna uma coisa muito complexa quando tu tem que estar com uma pessoa ali do teu lado, traduzindo tudo. Então, às vezes, tu vou deixar, a hora que chegar o momento ela vai me falar, né? Como é que vai ser, né? Porque cada consulta é para tratar de alguma coisa específica. Essa consulta, eu sou muito ansiosa, então, às vezes, eu quero saber o que vai acontecer lá na frente. Eu quero saber o que eu tenho que levar, o que eu tenho que fazer, como é que vai ser. E aí eu fico meio que me travando, coisa que eu não faria no Brasil, porque eu chegaria, né? E aí, como é que vai ser? Né? O que eu preciso? Né?
Como é que me conte detalhes, né? E aqui eu não consigo fazer isso, né? Tipo, poderia fazer através do Rodrigo, mas ele já tem que se preocupar e raciocinar, porque para ele também é difícil. Porque tu imagina, tu tem que girar uma chavinha lá na tua cabeça, né? De tu tá falando com duas pessoas com dois idiomas totalmente diferentes, né? E tu tem que atender as duas, né? E conseguir transmitir a mensagem e o que tu tem que falar para cada uma delas, né? Então, para ele também é difícil. Então, às vezes eu evito de estar perguntando coisas que podem se resolver lá na frente, mas que eu gostaria de saber, né? Para não sobrecarregar ele, né? Então, assim, acredito que essa seja o principal, assim, dessa parte aí do que a língua tá sendo um pouco mais complexa aqui nessa questão do pré-natal, né? A gravidez. E daí, teve alguma situação engraçada? Assim, rindo da tragédia? Teve alguma situação engraçada pra você contar pra gente, assim? Ou porque ele traduziu errado, ou você entendeu errado, me conta, vamos dar uma risada aqui. Em relação à questão da médica, assim, lá das consultas, nada que eu tenha percebido, né? Algumas vezes ele tem que procurar alguns termos técnicos, né? Tipo, porque, né? Como é que eu vou falar, sei lá, ela tá com dor em algum lugar, né? Como é que fala tal lugar, né? Como é que eu vou explicar isso? Então ele teve que pesquisar. Mas já teve situação engraçada, algumas já, de eu ter que resolver algo sozinha e colar as placas, literalmente, né? Já teve situação de eu ir no mercado, como tu tava contando, e eu tava lembrando, assim, eu comecei a meio que dar risada aqui, porque eu comecei a lembrar da minha situação, né? Um dia logo que eu cheguei aqui, o meu fogão parou de funcionar o acendimento automático. Aí o que eu tinha que fazer? O Alexandre tava quase chegando da escola, eu tinha que fazer almoço, né? Como é que eu vou ligar esse fogão? Não tinha um fósforo, não tinha nada. Eu digo, aqui os prédios, a maioria dos prédios, eles têm supermercado. Supermercado não, mini mercados dentro do saguão ali. Tipo, vou descer ali e vou pegar um isqueiro, né? Desci. Só que aquele dia eu tava tão atucanada que eu não levei nem o celular. E tipo, eu não me liguei de pesquisar antes. Eu digo, eu vou chegar lá, eu vou olhar nas prateleiras e vou identificar o isqueiro, vou pegar, vou passar, vou pagar e deu. Não vou ter mais problemas. Só que quem disse que eu achava um fósforo ou um isqueiro? Não achava, não encontrava. E o carinha que estava atendendo era um indiano, falando extremamente enrolado com aquele sotaque deles, que é meio complexo, assim, né? E eu sem falar praticamente nada, né? E aí eu falei pra ele assim... mostrei uma vela que tinha, né? E fiz assim pra ele. E ele foi lá e pegou uma vela enorme. Tipo, e eu... Not. Tipo, não é isso, sabe? Aí ele falou. E tentou me mostrar uma coisa e outra e eu digo não. Aí eu olhei pra ele assim... Tique. E aí ele... e aí ele foi lá e pegou a isqueiro, assim, sabe? Eu digo, meu Deus do céu, aonde que eu ia imaginar que eu ia estar indo no mercado, ia estar pedindo tique, porque eu não sabia falar, não tinha levado o telefone com o tradutor, nada, sabe? Mas, resumindo, consegui, né? Paguei, vim pra casa, fiz o meu almoço, depois meu marido chegou e eu contei pra ele, a gente dava risada, sabe? Porque é hilário, tu passa por situações que tu nem imagina. Outro dia eu fui buscar o Alexandre no ônibus, né? E um carro de uma empresa simplesmente ele parou. Assim, eu tava indo na rua e ele parou do meu lado. Também, assim, tinha feição de indiano, né? Falando bem rapidinho. E o cara começou a perguntar um monte de coisa e eu... I don't speak English. Sorry. E o cara, eu falando que eu não falava inglês e o cara insistindo, sabe? E eu comecei a ficar nervosa com aquilo. Porque ele não parava mais de tentar falar comigo e eu repetindo I don't speak English. E ele ali insistindo. Aí foi que ele desistiu, foi embora. E outras situações também que acontecem, né? Que o Alexandre, ele me cobra muito, né? Porque ele estuda bastante, né? Na escola. A gente puxa ele bastante em casa também, para ele, né? Desenvolver melhor, né? Ele já tá com vocabulário bem grandinho, assim.
né? Claro que isso é um processo, vai levar tempo, ele não vai se tornar fluente agora em poucos meses, né? Tem 4 meses que nós estamos aqui, então, assim, é um processo. E ele sabe muito mais palavras do que eu, né? Até porque, para eles, é um pouco mais fácil, porque eles têm que eles saem de casa, né? Eles têm o contato com o inglês todos os dias. Eu não tenho, eu fico só em casa. E quando eu saio, a maioria das vezes eu saio com o Rodrigo. Então, assim, ele que resolve tudo. Tipo, ali eu fico de boa. Então, assim, acaba que eu não me puxo tanto por não ter esse contato com o mundo exterior, né? Com a língua em si, cara a cara. E aí, teve um dia que eu fui no mercado com a Lê, e aí eu me programei, né? Tipo, eu já fui lá, o que eu preciso? Isso. Uma lista com todos os nomes. Vamos deixar o tradutor aqui, né? Como é que fala? Eu quero um pedaço disso. Como é que fala pedaço? Como é que fala tal coisa? E fui colocando ali, né? Só que eu saio preparada pra ninguém falar comigo. Literalmente. Eu saio preparada, se eu preciso de alguma coisa, eu vou pedir. Mas não estou preparada pra pessoa me perguntar nada, né? De informação, né? Na rua, você fala, não. E aí, esse dia eu fui no mercado com ele. E na hora que a gente chegou no caixa, o cara, né? Consegui pegar tudo sem precisar falar nada. Isso pra mim já foi ótimo, né? Aí, quando eu cheguei no caixa, o cara começou a colocar as coisas na sacola e esqueceu um biscoito, uma balinha, não lembro o que era, né? Que ele tinha esquecido de colocar na sacola, né? E ele já tinha passado lá no caixa. Aí eu olhei pra ele assim, na hora, como é que eu nem pensei em falar em inglês, eu só cheguei pra ele e falei assim, essa bolacha também tá. E o Alexandre fez assim, olhou pra mim assim, mãe, como é que tu fala português? Ele não tá te entendendo, mãe. Porque não sei o que. E saiu, porque tu tá tão... Português é tão normal tu falar, porque eu tô falando aqui com o Alexandre e com o Rodrigo todo dia, que saiu, simplesmente saiu. E o cara ficou assim, olhando pra mim, tipo... Né? O que ela tá falando? O que, né? Mas aí, depois a gente conseguiu se resolver. Mas aí eu tive uma chamada de atenção do Alexandre. Mãe, porque não pode ser assim, que tu tem que falar. Só que é difícil para ele entender que ele tem essa oportunidade de estar saindo, de estar convivendo com os coleguinhas, até aqui no prédio, de estar brincando com os amiguinhos, né? Isso tudo tá agregando o vocabulário dele. E eu não tenho isso. Então, assim, para mim é tudo muito mais complexo, né? Mas essas foram umas histórias mais engraçadinhas, assim, que eu tive, assim, que eu digo que eu nunca vou esquecer, né? Porque realmente são situações que a gente não imagina passar. Sim. Quer dizer, imagina estar ali, né? Quando tu vem, tu imagina que em algum momento tu vai ter um aperto, né? Tu vai passar por um momento de aperto. Mas é um aperto engraçado, né? Que eu digo. Que chega a se torna muito engraçado pela situação, né? Mas ao mesmo tempo a gente fica meio perdida. Ai, por que eu não consegui? Eu devia estar conseguindo. E tu tem uma cobrança também muito grande em relação a isso, né? Por que, né? Pra mim tá sendo tão demorado? Mas hoje eu tô conseguindo entender que isso é um processo. E que o meu processo vai ser muito mais lento do que do meu filho, né? Até porque quanto mais novo, né, mais eles estão com a cabecinha livre para aprender. E a gente tem muita coisa para resolver no nosso dia a dia, né? E grávida ainda, a gente fica com aquela coisa, a gente esquece muita coisa, a gente, né, é uma explosão tão grande de hormônios que a gente fica meio desnorteada, né, às vezes. Então, eu entendo que isso é um processo. Sim, com certeza. Fora que, criança não tem vergonha, né, assim, apesar dele já estar numa idade meio pré-adolescente ali, criança, assim, se errar, errou, e nenhuma outra criança vai falar, ai, não é assim. As crianças se entendem, a gente não tem essa questão de vulnerabilidade, de passar vergonha. Pra gente, adulto, a gente não quer passar vergonha, a gente não quer se colocar numa situação difícil. E com certeza, no colégio do Alexandre, devem ter outras crianças também internacionais que devem falar inglês, mas também não excelentes. Mas eles se comunicam, faz meu gesto e tal, e dá certo. Pra gente, a gente não quer. Eu não quero ir no mercado e ficar fazendo mímica, né? Pra uma criança na escola é muito diferente. Então, existe essa questão dele, além de aprender mais rápido por ser uma criança, pro cérebro estar ali se desenvolvendo de forma diferente,
eles não têm essa coisa de se colocar numa situação que não quer. Pra ele é só uma situação, né? E a escola deve ajudar muito nisso também. E eu quero falar sobre isso, assim. Como que tá sendo pra ele essa mudança? Você falou lá no comecinho que ele teve um pouco de resistência. Mas hoje em dia, depois de 4 meses, como que ele tá... ele tá aprendendo inglês na escola, mas assim, tem algum tipo de acompanhamento pra crianças internacionais que não falam tão bem? Tem algum tipo de aula particular? Como que é aí? Uhum. No começo ele teve muita resistência, né? Porque ele não queria deixar os coleguinhas, né? Tudo que ele já tinha conquistado naquele 1 ano que ele estava lá, ele não queria perder e ele sabia que aquilo... Ele tinha consciência de que aquilo ia demorar um tempo para ele ter novamente. Então, ele teve uma resistência. Mas, em dado momento, ele entendeu que ele ia ter que absorver aquilo dali, que aquilo dali ia acontecer e que ele ia ter que abraçar, né? E nisso eu agradeço muito a Deus que o Alexandre é muito adaptável, né? Eu digo que ele tem uma capacidade meio camaleônica, assim, de se adaptar a qualquer ambiente. No começo, sim, ele tem medo, mas depois ele vai... Conforme eu acho que eles vão ficando mais velhos, eles vão conseguindo entender as coisas e tudo se torna mais complexo, né? Antes não era tanto, agora tá se tornando um pouco mais. Mas quando a gente veio, né? A gente chegou aqui dia 16 de janeiro desse ano. Foi numa quinta-feira. Então, nós tivemos ali sexta, sábado e domingo. Na segunda, ele começou a estudar, né? Nós levamos ele para a escola, né? Foi super bem recepcionado. Nos levaram até a sala de aula, né? Aqui tudo muito, extremamente organizado, né? A professora veio, conversou com o Rodrigo, né? Porque comigo não tinha como, mas depois o Rodrigo sempre me repassava o que tinham conversado, né? Algumas coisas eu entendia, mas ele me botava a par do contexto. Tivemos reuniões também com coordenadores, pedagogos, né? Para ver toda essa questão, explicar que ele não falava o inglês e tal. E foi super de boa, assim, sabe? Com o pessoal da escola foi super tranquilo. Eles nos deram a opção de o Alexandre fazer aulas. Eu acho que são 3 vezes na semana que ele é retirado da sala de aula junto com outros coleguinhas que, como tu falou, aqui é um país que são inúmeras nacionalidades. São muitas nacionalidades. Então, assim, tem muita gente de tudo quanto é parte do mundo que tu possa imaginar lá. E muita gente que vem pra cá na mesma situação que a gente. Principalmente as crianças, sem falar o inglês. Então, além dele, acho que tinha mais 2 ou 3 que não falavam bem o inglês. Então, a escola se propôs a dar aulas para eles, retirar eles da sala de aula, ir para outra sala de aula para eles fazerem exercícios, né? Ter uma troca ali mais voltada para eles, né? E é isso que está acontecendo desde que a gente chegou, né? Ele, inclusive, traz material para a escola. Ontem mesmo veio com material e tal, para a gente também ajudar ele, né? E aos poucos ele vai se adaptando, né? Com a professora também, né? Óbvio, ela não fala, né? Não tem nem ideia de nada de português. Mas na sala de aula, ele tem um tablet, né? Ele tenta, a gente sempre fala para ele, tu tenta entender o que a professora tá falando, porque tu já tem uma base, né? É pouca, mas aos poucos tá melhorando. Tu já tem uma base. Então, assim, tu tenta entender. Se tu não conseguir entender, tu pergunta no tradutor, né? E tenta entender o que a professora fala. Se tu não entender, ela também coloca no tradutor. Então, assim, ele tem essa facilidade também, né? Claro que a gente tem que cuidar um pouco, às vezes, porque é criança, né? Às vezes, eles querem ir pelo lado mais fácil, de ficar só usando o tradutor, né? Mas, assim, a gente tenta, né? Dizer para ele, tenta com que ele faça, né? O que a gente está pedindo de tentar entender, de tentar interagir, conversar, né? Quando ele não entendeu o que a professora está falando, ele não ter vergonha de perguntar. E assim a gente está indo, né? Tá melhorando aos poucos, vai levar um tempo,
Não vai ser nesse primeiro ano que ele vai estar fluente. Isso vai demorar um pouquinho mais. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Ele, além de ter essa questão da escola, né? Em que ele tem vários amigos, ele é muito comunicativo. Aonde ele chega, nem que seja por mímica, ele consegue conversar ou entender ou passar a informação que ele quer, né? Principalmente se for para brincar, né? E jogar bola. Então, assim, ele na primeira semana ele já tinha um amigo francês, inclusive. E aí era um amigo dele e tal, ele já sabia algumas coisas desse amigo e já foi fazendo outros, e todo dia ele chega com uma novidade de que ou chegou um coleguinha novo na escola, aí ele já vem com a ficha, de onde é, né? Quando é que chegou, né? Quantos anos tem? Ele já chega com todas as informações, né? Que ele busca saber. E também ele tem uma questão aqui no prédio, tem amiguinhos, então, assim, de início a gente ficou um pouco receoso de deixar ele descer pro play para brincar, porque a gente tinha medo que acontecesse alguma coisa e ele não conseguisse se comunicar, não conseguisse falar. Na escola, sempre tem um monitor ali, qualquer coisa que acontece, estão vendo. Aqui no prédio, a gente não consegue estar todo o tempo junto, né? Então, assim, a gente demorou um pouco a conseguir liberar ele para brincar. Mas hoje em dia, assim, quase todo dia as crianças batem aqui na porta, chamam ele desce. Às vezes eu consigo acompanhar, às vezes não. Quando ele não consegue, eu já percebi que quando ele não consegue, ele sabe como fazer uma pergunta, mas às vezes falta uma palavra só. Aí esses dias até teve uma situação engraçada que ele precisou de eles queriam uma bola para jogar e a bola dele tava murcha, tava vazia. E aí lá embaixo ele conversando com o amiguinho, a bola, não sei o que, não sei o que. Eu meio que entendendo, né? Aí ele, mãe, eu preciso da minha bola, mas a minha bola tem que encher e tal. Aí eu falei pra ele, pergunta pro teu amigo se ele não tem uma bombinha pra encher. Aí ele olhou pro amiguinho assim, falou, né, lá, toda... Ele fez ele formou a pergunta correta, só que ele não sabia como ele falava bombinha. Aí ele falou assim, não sei o que, enchidor. Enchidor. Tipo, da onde ele tirou essa palavra, né? Mas assim, no fundo ele conseguiu se comunicar, né? Se tornou até uma situação um pouco engraçada, porque eu nunca tinha visto ele inventar uma palavra, mas naquele momento ele ouviu, olha, ele não passa aperto, né? Por mais que ele invente, ele pelo menos ele tenta, né, transmitir a mensagem que ele quer. E aos poucos ele vai pegando toda essa questão, ele vai adquirindo mais vocabulário para se comunicar. E eu acho que ele tá no caminho certo, a coisa tá andando, né? E daqui a pouco, né, ele vai estar bem melhor, se Deus quiser. Certeza. E daí, acho que, como mãe, você deve se sentir muito aliviada, né? Assim, o Rodrigo tá bem, tá trabalhando, enfim, não passa perrengue. A gente vê que nosso filho tá super adaptado com amigos na escola. Apesar de a gente saber que, né, a mudança dele não foi tão 100%, né, ele não queria tanto e tal, ver seu filho nessa situação super bem também dá uma tranquilidade, né? Aí no final é só a gente, né? Só a gente que precisa se resolver aí internamente. E aí a minha pergunta vem disso, assim, como está a Dai mulher? Porque, né, a esposa tá indo, a mãe tá indo, mas e você? Assim, como você se sente aí, assim? Você se sente feliz? Tem alguma coisa que você sente falta do Brasil, que você gostaria de ter? Claro que, né, além da família. Mas sempre eu quero entender como que você tá emocionalmente nesse lugar hoje. Como eu vinha falando, eu passei por uma fase logo no começo. No começo, assim, quando a gente chega, é tudo... Nossa, ai, meu Deus, que coisa linda. Ai, né? É tudo maravilhoso, né? De início ali, eu cheguei, eu queria conhecer os lugares, né? A gente saiu. Depois eu comecei a passar muito mal. Muito mal não, mas passar mal, assim, E a gente começou a diminuir essa frequência de saídas que a gente tinha, né? E foi ficando mais caseiro. O que eu posso te dizer é que eu dei uma paralisada aqui, como a gente já tinha conversado. Eu me cobro muito, né? Eu sei que essa oportunidade veio para todo mundo da família. Para mim, pro Rodrigo, pro Alê, pro Theo, para todo mundo.
mas eu sinto que eu deixei muita coisa para trás. E eu sofro por conta disso. Eu sofro porque eu deixei meu trabalho, eu sofro porque eu deixei a cidade que eu gostava, né? Mas ao mesmo tempo eu fico assim, que oportunidade, que coisa linda, né? Que a gente conseguiu, que essa oportunidade bateu na nossa porta, porque a gente não procurou, ela simplesmente bateu e a gente abriu e deixou entrar e deixou fluir. Então, assim, nessa parte, assim, eu sinto muita falta, óbvio, da família, mas eu sinto muita falta da comida, né? De, às vezes, conseguir conversar com as pessoas em português, né? Agora eu tô um pouquinho mais adaptada, mas eu sentia muita falta de conversar, de estar cara a cara com a pessoa, sem ser por vídeo, ali, sabe? Com a pessoa ali junto comigo, conversando e compartilhando tudo que eu tava vivendo. Porque uma coisa é tu tá conversando com a pessoa aqui pessoalmente, outra coisa é por vídeo, outra coisa é por ligação. Então, não é a mesma coisa, não é 100% a mesma coisa. Então, assim, de início eu sofri um pouco também com o fuso horário, né? Porque, querendo ou não, daqui para o Brasil são 7 horas de diferença. Então, assim, meu organismo demorou muito tempo. Até, acho que 1 mês eu ainda estava indo dormir de madrugada e acordando tarde, porque o meu organismo não aceitava aquilo dali, sabe? Agora eu já tô mais tranquila. Mas, assim, questão de fuso, de alimentação. Aqui a alimentação, eles pesam muito no tempero. Então, assim, aí eu, claro, comecei a fazer comida em casa, mas a gente sabe que quando tu tá num país diferente, a batata que tu compra aqui, muitas vezes, não tem o mesmo sabor da batata que tu compra lá, né? Então, muita coisa muda na hora de tu fazer a tua comida. Então, assim, no fundo, parece que nunca fica o mesmo gostinho do Brasil, né? Por mais que tu ache que tu está usando os mesmos ingredientes. Então, assim, e a gravidez também ativou um pouco mais, né? Meu paladar ficou diferente. A gente sente mais os cheiros. Então, essas coisas começam a incomodar. E a questão de, né, como eu falei, eu me cobro muito porque eu saí do emprego, querendo ou não, estou parada, né? Vai levar um tempo ainda para eu voltar para o mercado de trabalho. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência também que hoje, né, diferente de como foi com o Alexandre, eu quero tentar dar mamar o máximo possível, dar peito o máximo possível pro Theo, entendeu? Que o Alexandre eu não consegui, né? Porque eu tive que voltar a trabalhar. Então, assim, eu não quero colocar o Theo tão cedo numa escola, né? Que eu tô tendo a oportunidade de curtir um pouco mais a minha maternidade. Então, assim, só que ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, ao mesmo tempo eu me cobro. Porque agora que eu tava conseguindo engrenar, eu deixei tudo para trás e parece que eu tô retrocedendo, sabe? Eu sei que isso é um ponto de vista meu, isso talvez não seja um retrocesso, né? Mas a gente sofre, né? Eu sofro um pouquinho por conta disso. Hoje eu demorei um pouco a conseguir fazer amizades aqui. Isso também não é fácil, porque aqui é todo mundo muito por si, né? Mas logo que eu cheguei aqui, 1 mês e pouco que eu tava aqui, eu acabei fazendo uma amizade com a Gaúcha de Santa Maria, através de uma amiga lá do Rio Grande do Sul, que era amiga dela, e aí passou o contato, e a gente começou a conversar. Inclusive, essa pessoa me ajuda muito em todas as questões aqui, de qualquer dúvida que eu tenha, eu mando uma mensagem para ela me responde, assim que ela pode, ela já me responde. Quase toda semana ela marca alguma coisa comigo, um café, alguma coisa nesse sentido, pra gente conseguir ter uma troca ali, conversar, né? Já conheci algumas outras brasileiras aqui. E, inclusive, aqui no prédio, tem umas 2 semanas que eu consegui... Tava na piscina ali com o Alexandre e, do nada, eu escutei aquele... Opa, peraí. Eu tô escutando isso mesmo? Porque como tu escuta vários... Quando tu sai aqui, tu escuta vários idiomas diferentes. Tu vai no shopping, tu escuta de tudo. E então, quando tu não tá mais acostumado a escutar o português de outras pessoas, quando tu escuta assim, meu Deus, um brasileiro, sabe? É uma brasileira. E foi isso que aconteceu aqui o dia que eu desci na piscina com o Alexandre.
escutei assim, aí fiquei, não, peraí, eu posso tá viajando, peraí que eu vou escutar mais um pouquinho. Quando eu vi o rapaz e a menininha, uma pequenininha falando português, eu só virei assim, não acredito que vocês estão falando português, tipo, meu Deus do céu, parece uma alegria tão grande, sabe? E ali eu já fiz outra amizade, porque ele chamou a esposa dele, que mora aqui no prédio, então fica em casa, né, assim como eu. Então, assim, ali já surgiu outra amizade, né? Eu tenho um ponto muito positivo que eu não tenho vergonha. Desse lado, assim, eu não tenho vergonha de fazer essas conexões, sabe? Tem gente que, eu não vou falar, vai que a pessoa não gosta, vai que a pessoa não queira, né? Mas eu acho que aqui tá todo mundo no mesmo barco, que quando a gente vê outro brasileiro, é tipo da match, sabe? Tipo, a gente se conecta ali na hora e a coisa flui, né? Então, assim, essas pessoas eu digo que são muito importantes para nós, quando a gente muda, assim, porque elas nos auxiliam em coisas que às vezes elas nem imaginam que elas estão nos ajudando e elas estão nos ajudando, né? Uma palavra, uma dica, né? Qualquer coisa, assim, né? Ai, como é que foi quando tu chegou aqui? Uma troca de experiências, uma troca de vivências que é muito bom. Que aí tu consegue entender, poxa, não é só eu que tô passando por isso. Essa pessoa também passou por isso e ela conseguiu, né? Então eu também vou conseguir, né? Então, assim, hoje eu tô um pouco melhor, né? Tô conseguindo sair um pouco da minha bolha, né? Já vou ao shopping sozinha, já faço compra sozinha, já resolvo algumas coisas sozinha, né? Mas outras ainda são muito dependentes do Rodrigo. Mas isso é uma questão de tempo, né? Para isso tudo se resolver, né? Acredito que quando o Theo chegar, né? Eu vou ter... A minha atenção vai ser totalmente, né? Voltada para ele, para o Alexandre, obviamente. Mas eu acho que eu vou ficar mais... Me sentir um pouco mais envolvida, né? Na maternidade e não tão preocupada com o que tá acontecendo à minha volta, né? E é isso. Você tirou as palavras da minha boca. Quando a gente tem muita vergonha de fazer conexões novas, a gente realmente não consegue nem fazer amizade, né? Porque a minha próxima pergunta é sobre rede de apoio. Você falou que você tem amizade, mas a rede de apoio é muito diferente, né? Você sente que essas amizades que você tem podem ser uma rede de apoio, eventualmente, é que vocês acabaram de chegar, ainda estão construindo. Mas realmente, assim, tá todo mundo no mesmo barco, ninguém tem família, ninguém entende muito bem o que tá acontecendo. Então, é uma forma de você se unir com alguém que é culturalmente parecido com você. Mas passar de uma amizade para uma rede de apoio também é uma questão de afinidade. Você sente... como você se sente, assim, nesse momento? Você sente que você tem uma rede de apoio? Ou é mais, assim, umas amizades e, eventualmente, talvez essas amizades virem a família que você escolheu? Olha, eventualmente acredito que possa virar. Claro, é tudo muito recente, né? Mas uma das amizades eu fiz agora, tem 2 semanas. Então, assim, a gente tá se conhecendo ainda, né? Essa primeira amizade que eu fiz, que inclusive ela é gaúcha, então acaba que a gente tem uma conexão um pouco maior, porque a gente tem coisas, mais afinidades, né? E coisas em comum. Essa pessoa, ela já se colocou à disposição para várias situações, me auxiliar, me ajudar, né? Mas é claro que é diferente de uma rede de apoio, né? De um pai, da mãe, do irmão, né? De família, tá junto. Mas que a gente, de certa forma, a gente fica um pouco mais seguro de, se eu precisar, eu tenho com quem contar numa hora de emergência, né? Numa situação de emergência. Mas a gente também fica naquela assim, se eu puder, não vou incomodar. Porque a pessoa também tem a vida dela. Ela também tem os afazeres dela. Ela também tem os compromissos dela, né? Então, assim, mas eu sei que numa situação de extrema emergência, eu posso contar com a Tássia, com a Luana, com as pessoas que estão ali na minha volta, né? Porque, de certa forma, eu também gostaria de ser útil, né? Pra alguma pessoa que estivesse precisando, né? Até a Tássia, ela brinca comigo, hoje eu tô te ajudando. Tipo, te auxiliando, não é te ajudando, te auxiliando,
te explicando como é que é, te dando o caminho das pedras. Amanhã vai ser tu que vai estar ajudando alguém, entendeu? Então isso daí é uma troca, né? Hoje tá acontecendo comigo, amanhã pode ser que esteja acontecendo com outra pessoa. Mas a gente, no fundo, a gente sente um pouco não, muita falta, né? De ter a família perto, né? Por mais que tu tenha o telefone, que tu consiga falar por vídeo, que tu consiga falar todo dia, não é a mesma coisa. A gente tem uma diferença de horário muito grande aqui, né? Às vezes, quando eu tô acordada aqui, 5h40 da manhã que eu levanto, que eu acordo o Alexandre para tomar café, lá são 11 horas, 10 horas, 11 horas da noite, entendeu? Ali eu ainda consigo falar com alguém, mas aí depois todo mundo já vai dormir. Às vezes tu quer contar, tu quer conversar, tu quer um momento para ter um contato com as pessoas e o fuso não colabora, né? A gente tem essa dificuldade. E na questão da maternidade, óbvio que eu queria, né, que minha irmã, meu pai, a minha mãe estivessem participando de todo esse processo, assim como foi do Alexandre, né? Minha mãe participou de todo o processo do Alexandre, desde comprar roupinhas, né, de montar um enxoval, de me cuidar, de me ajudar com a minha casa, tudo. E aqui eu não tenho ninguém, tipo, eu tô totalmente... Eu tenho o Rodrigo, óbvio, o Rodrigo e o Alê. Mas é diferente também, meu marido trabalha, meu marido tem os compromissos dele, né, tipo... A gente tem que se adaptar, né? E com o tempo a gente vai entendendo muita coisa que vai acontecendo e vai, como eu digo, se adaptando, né? E deixando a coisa fluir. E daí é uma coisa que te preocupa no pós-parto? Que eu imagino que lá no Brasil você teve sua mãe, como você falou, né? Sua mãe, sua irmã, uma rede, né? No pós-parto, que é um período bem complicado. Por hormônio, tudo novo, né? Privação de sono. Você tem algum plano em relação a isso? Alguém da família que potencialmente vai? Ou você assim, ai, gente, vamos que vamos, eu, o Rodrigo, o Alexandre, assim, vamos todo mundo junto? Na realidade, assim, de início, a gente começou a pensar, né, como vai ser? Porque eu vou ter que ir pra maternidade, né, quando for ganhar o TEL. O Alexandre não vai poder estar sempre junto, a gente não vai poder deixar ele sozinho, né? Como é que a gente vai fazer? Vai contratar uma babá? Aí vai contratar uma desconhecida pra estar dentro da tua casa, pra estar com teu filho. Apesar do Alexandre falar, né? Deus livre de acontecer, se alguma coisa ele iria falar. Mas mesmo assim, tu não vai 100% tranquila, né? Então, o que a gente conversou? A gente conversou de trazer a minha irmã, né? Que hoje, para ela, é mais viável do que pro meu pai, pra minha mãe, para ela vir para cá, né? Então, a gente conversou com ela super topou, né? Vir para cá, porque o Alexandre é extremamente, assim, agarrado com ela, né? É o primeiro neto, é o primeiro sobrinho, então todo mundo é meio paparica ele, sabe? E ele vai adorar toda essa situação de ela estar vindo, né? Inclusive o Theo tá programado para nascer quase no dia do Alexandre. Então, assim, pode correr o risco ainda de ele nascer no dia do Alexandre. Então, tu imagina a criança sozinha, no dia do aniversário dela, com um desconhecido, né? E aí a minha irmã vai ficar aqui um mês, né, me ajudando com o Alê, me ajudando com o Theo, né, ela é mais nova do que eu, ainda não tem filhos, mas ela me ajudou em muita coisa, em muitos processos do Alexandre, mesmo sendo pequenininha, ela acompanhou, né, então, assim, isso me deixa um pouco mais tranquila em relação ao Alê, e eu vou para a maternidade também mais ufa, né, o Alexandre tá bem cuidado, tá com ela, e tá tudo certo, entendeu? Então, a gente tem essa programação, né? Acredito que ela venha no início de agosto e vai embora em setembro. Então, assim, tá tudo se encaminhando, assim. Nesse primeiro mês eu vou ter mais esse apoio, né? Aí depois é vida que segue e a gente vai ter que ir se adaptando entre nós aqui para ver como vai ser toda essa dinâmica, porque é tudo muito novo, né? Com certeza. E pra gente finalizar, eu queria que você mandasse um recado para outras mães brasileiras que estão grávidas fora do país, fora do Brasil, e talvez estejam passando por uma situação parecida, assim, de não falar língua,
de não entender direito o pré-natal e tudo mais, não necessariamente em Dubai, mas em outros países. Você tem algum conselho para essas mães? Ter paciência com o processo. Abraçar o processo também é muito importante, né? Para a gente conseguir entender, né? Mergulhar nisso tudo que está acontecendo, porque é muita novidade, é tudo muito complexo. Então, assim, acredito que tu lidar com tudo, lidar com os teus sentimentos, com as tuas emoções, né? Que quando tu tá grávida, né? Acabam ficando ainda maiores, né? Mas tu conseguir ter a consciência de que tudo vai passar, que é um processo, né? Que é um processo de adaptação, assim como seria um processo de adaptação até numa cidade que tu conhece. Muitas vezes tu passa por um processo de adaptação. Tu imagina em outro país, com outra cultura extremamente diferente da nossa, né? Com outra língua, tudo mais difícil, mas tu tem que encarar o processo de peito aberto, né? Encarar as dificuldades e tentar tirar proveito de tudo que está acontecendo como uma experiência e não ter medo, né? Não tenha medo, porque tudo, no final, tudo se resolve. E é questão de abraçar mesmo, de entender, de se entender, de se compreender e de tentar, né? Não se cobrar tanto em um primeiro momento. Deixar fluir, porque senão tu entra em parafuso, né? Então tu tem que deixar fluir e ver e conforme vai dando assim a passos lentos, mas dando os seus passos, né? Não deixando as coisas te abalarem numa proporção que não deveriam. Acredito que é isso, não ter medo. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @colodelonge. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!